A nossa música. Relato contado em 3 partes, 3 capítulos, se assim o preferir. Caso não tenha assistido o capítulo anterior, antes de prosseguir para sua melhor compreensão, clique o link abaixo nas descrições. No mais, resta-lhe desejar um bom entretenimento, que nossos relatos estejam à altura de suas expectativas e agradecer a sua presença aqui no sofá, pois sem você nós não existimos. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é A nossa música, parte 2. Clarice, eu e Clarice, nós dois, nos tornamos um só. Eu passava na sua casa pela manhã para irmos juntos à escola e nos separávamos somente à noite, na hora de cada um nas suas casas. Eu levei minha casa para conhecer meus pais, que se apaixonaram por ela. Da mesma forma que fui à sua casa, a sua mãe me adorou. O seu pai, digamos assim, me aturou porque era inevitável. Nos anos 1970, namoros tinham outros ritmos e o pai da moça tinha que manter uma certa distância e mostrar quem mandava no terreiro. Recebemos a famosa liberdade vigiada, com aquele aviso em neon: não pisem na bola que o bicho vai pegar. É claro que se tratava de um exagero desnecessário, principalmente considerando a maturidade de Clarice. E quanto a mim, podiam confiar, mas sempre desconfiando. Por sermos novos na cidade, o pai de Alice, seu Alberto, fez questão de organizar um jantar convidando meus pais. Ele queria conhecer a família daquele intruso que estava pensando em se aproximar de sua filhinha. O encontro foi muito bom para Clarice e eu. O velho Barbosa, meu paizão bom de conversa de gerente de banco, logo conquistou o sogrão. Se tornaram amigos de jogo de carta e boas conversas no clube. Eu ganhei uma certa liberdade, mas sempre lembrando, fique quieto. E o pior que a corda curta veio do sogro e do pai. Soube tempos mais tarde de uma conversa de mulher para mulher entre Dona Carmen, minha mãe, e a sogrona Dona Natália. As duas chegaram à mesma conclusão. Situação preocupante, éramos muito novos para ficarmos naquele grude, mas que nenhuma das duas tinha visto os filhos tão apaixonados. O jeito era deixar correr, deixar fluir, não proibir, pois o proibido se tornaria mais gostoso. Acreditavam que, com o tempo, aquele fogo todo se apagaria. Com a bênção das famílias, o namoro se tornou oficial. E estar na presença de Clarice, para mim, era encontrar a paz. Claro, todo casal tem seus momentos de turbulência, e os nossos eram inspirados sempre pela mesma razão. Eu passar a vida levando meus estudos meio que a Deus dará. Só que com Clarice fui obrigado a me tornar um bom aluno. Ela torcia aquele nariz e me dava cada mijada que eu precisava de criolina para tirar o cheiro. Mas fora isso, nos dávamos muito bem, combinávamos em quase tudo. E na convivência, alguns detalhes sobre ela me foram revelados. A minha primeira curiosidade foi após conhecer seu Alberto e ver o zelo que tinha pela filha, é que ele deixava que ela fosse sozinha na barranca do rio. Fiquei surpreso com a resposta.
o seu pai jamais precisaria se preocupar, pois ela tinha pânico das águas. Não entraria lá mais nunca. Perguntei se essa paura era com relação à água em si, piscina, mar, e ela disse que não. O medo dela estava associado a rio, e ela não conseguia explicar o porquê. As nossas tardes, quando o tempo permitia, passávamos às margens do rio, debaixo da grande figueira. Por termos o mesmo gosto por leitura, ela lia para mim, dando um toque especial ao texto. Muitos dos livros de Chico Xavier e Zíbia Gasparetto davam a impressão de terem sido escritos para que ela os lesse para mim. Clarice era um ser humano doce, inquieto, que a cada dia tinha algo a revelar. E com o passar do tempo, não pude deixar de perceber. Ela estava sempre cantarolando a mesma música. Balada do Louco, Mutantes, música lançada naquele ano, e que ela dizia que a letra foi inspirada nela. Balada do Louco era a sua música. Não demorou muito para se transformar na nossa música. Num passe de mágica fui contaminado pelo vírus. Em casa, só escutava essa música na vitrola. A minha mãe costumava dizer que o disco ia furar. E na rua, vivia cantarolando também. Era um vício. Quando estávamos juntos, formávamos um dueto. Bem coisa de loucos. Mas com um detalhe significativo: loucos e apaixonados. Se alguém me pedisse para definir Clarice, eu teria que perguntar: você quer a Clarice que eu conheci na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou a que eu irei conhecer amanhã? Ela era totalmente imprevisível. Lembro-me de uma tarde na barranca do rio, que nós estávamos com roupas quentes, mas o sol nos fez tirar as blusas. Eu, querendo dar uma de organizado, algo que nunca fiz, dobrei a minha blusa bonitinha e coloquei ao meu lado. Ela me olhou com ar de censura, dizendo: não faça isso. Logo pegou minha blusa, desmanchou o que eu tinha feito e a jogou como caiu. Concluiu dizendo: blusa a gente só deixa arrumadinha no armário. Na rua, ela é como nós, tem que estar livre. Eu me resumia a escutar e dizer: ah é, ah é. Uma relação a mil. Poderia chamar de perfeita, não fosse o detalhe: Paulão. Eu sabia, mais cedo ou mais tarde, teria que entrar num cara a cara com o sujeito. Ele não parava de me provocar na escola. Tinha 3, 4 amigos que viviam com ele. Eu virei bobo na corte, na boca daqueles caras. Certo dia, o inevitável aconteceu. Saíamos da escola, Clarice e eu andando pela calçada, quando Paulão veio no sentido contrário e esbarrou em mim. Quando encarei, ele perguntou: o que foi, não gostou? Logo senti. Chegara a hora do momento tão aguardado. Respondi: não gostei não. Por quê? Ele disse: então tá na hora de você saber com quem está mexendo. E os seus amiguinhos começaram a rir. Afastei Clarice e pensei: tá na hora desse sujeito saber com quem ele está mexendo. Por viver de cidade em cidade, sendo o velho Barbosa um pai preocupado com o filho e conhecedor do mundo, não ia aceitar que eu me tornasse saco de pancadas, e desde criança me fez frequentar academias dizendo: filho, homem jamais bate em ninguém, mas homem tem que se defender porque não nasceu para levar desaforo para casa. Paulão veio para cima de mim de forma destrambelhada. Parecia uma gazela sem coordenação motora. Era muito forte, mas eu
Para fraco não servia. Foram 3 movimentos e pronto, o cara estava no chão. Logo encarei seus amiguinhos e perguntei: qual é o próximo? Eles haviam parado de rir, estavam estáticos, surpresos. Voltei a minha atenção para o desafeto que ainda estava atordoado, deitado no chão. Coloquei o dedo no seu nariz e deixei claro: não quero confusão. Não gosto de machucar ninguém, mas me deixe em paz, porque da próxima vez eu vou te quebrar um osso. E toda vez que ele te doer no inverno, tu vai lembrar de mim. Foi quando reparei. A calçada estava tomada de gente. Parecia que toda a escola estava ali para testemunhar a cena. Nos olhares incrédulos, eu podia ler nas entrelinhas. Cada um deles dizia: esse aí fez o que a gente sempre sonhou fazer e não teve coragem. Terminava ali a dinastia de um valentão. Pelo menos comigo, nunca mais encheu o saco. O silêncio só foi quebrado por um dos amiguinhos de Paulão, Ricardo Ocaveira. Ele disse: esse aí vai ter que brigar com o mundo. Homem que tem mulher gostosa não pode bancar o ciumento. Há muito já havia percebido a forma que o Caveira olhava para Clarice. Ele só a respeitava por acreditar até então que era de propriedade do seu irmão de sangue, Paulão. Caveira tinha fama de marginalzinho e era conhecido por bater nas namoradas. Cheguei perto dele e disse: gostosa é tua irmã. Para você, ela é Dona Clarice. O cara me olhou cheio de ódio. Chegava a bufar, mas não encarou. Peguei a minha bolsa que havia deixado no chão, me aproximei de Clarice e perguntei: está tudo bem? Ela me olhou com aqueles olhinhos arregalados e se limitou a responder: eu acho que sim. Dei um sorriso, a abracei e saímos caminhando calmamente pela rua. Ela não disse uma palavra e jamais tocou no assunto. Talvez tenha feito alguma consulta sem meu conhecimento à minha mãe para descobrir de onde viera aquela habilidade. Vida que segue. Em comum acordo não combinado oficialmente, resolvemos fazer de conta que aquele fato lastimável não aconteceu e seguir em frente. 1972 voou, logo chegou 73, sempre ao ritmo da balada do louco e muitos livros à beira do rio. Com relação à balada, lembro-me um dia de ter comentado com ela: você me ensinou a amar. Essa é a nossa música. Ela simplesmente murmurou sem esticar conversa: eu pensei que era, mas tá mais para ser a tua. Eu me fiz de desentendido e deixei para lá. A minha viagem de férias foi com ela e sua família, numa praia maravilhosa no estado do Rio de Janeiro, Paraty. Férias inesquecíveis. O sogrão já estava mais chegado, barreiras haviam sido quebradas e ele deixou claro que eu era seu convidado, a despesa era por sua conta. Na pousada, alugou 2 apartamentos, um para Clarice e sua mãe, o outro para ele e eu. Dormir, nem pensar, o homem roncava igual um animal. Dona Natália chegou a afirmar que foram as melhores férias de sua vida e eu podia imaginar o porquê. Com a chegada do novo ano, final do período de férias, hora de encarar a última etapa do ensino médio e pensar num cursinho pré-vestibular. Eu, para variar, não sabia o curso a escolher. Na verdade, eu queria todos e ao mesmo tempo não queria nenhum. Já Clarice não tinha dúvida. A certeza vinha desde os primeiros anos de escola. Medicina.
O primeiro semestre se mostrou puxado. Escola, cursinho pré-vestibular, principalmente para Clarice, que enfrentaria uma prova muito disputada. Já não nos víamos com tanta frequência. Confesso que as tardes que passávamos na beira do rio deixaram saudades, mas fazia parte. Era tudo uma questão de evolução. Chegar a hora de assumirmos que éramos adultos. Ela se tornou distante. A sua prioridade não era mais eu e eu tinha certeza que havia sido trocado pela medicina. Nada mais justo. Nós falávamos mais por telefone e nos fins de semana, quando nos encontrávamos, ela ficava mais tempo debruçada sobre os livros. Para mim, tudo aquilo era normal, até ter chegado um dia que eu gostaria que nunca tivesse acontecido. Recebi uma carta anônima me aconselhando a cuidar mais da minha namorada, pois ela tinha sido vista dentro de um carro com Paulão estacionado numa rua deserta à noite. O sangue ferveu. Não lembro de ter sentido tanta raiva na vida. O meu lado ignorante fluiu, não deixou que eu pensasse, agir igual a um animal. Fui até a casa dela e antes que deixasse se explicar, soltei um rosário de ofensas. Discurso emoldurado de raiva e ciúme que até hoje me arrependo de cada palavra. Se eu tivesse um mínimo de dignidade, a teria respeitado, rasgaria a carta, iria a seu encontro e deixaria ela se explicar. Seria o mínimo, pois em todos aqueles meses de convivência, com suas atitudes, ela mostrou ser merecedora de confiança. Não há como saber se uma atitude mais inteligente mudaria o que veio a seguir, mas pelo menos eu não teria que conviver com esse remorso. Até hoje guardo o seu olhar de decepção. Ela me deixou falar. No final, simplesmente perguntou: "Já terminou?" Eu disse: "Já." E ela então concluiu: "Você me ofendeu a primeira vez. Não haverá uma segunda. Por favor, saia da minha casa." Foi a última vez que vi Clarice com vida.